Sejam muito bem-vindos a este canal. Se você não tem paciência para um vídeo longo, coloque em uma velocidade maior ou escute esse vídeo enquanto você trabalha ou enquanto você faz alguma coisa. São informações relevantes que eu trago de escolas de mistério por onde eu passei, judaísmo, Bíblia, enfim, espero que você goste e te ajude também. Deixei separadinho? Porque assim, eu acho, gente, que quando a gente gosta das pessoas, quando a gente ama as pessoas, a gente tem que compartilhar aquilo que foi bom pra gente. Né? É uma forma de caridade também. Então, formas também que eu aprendi ao longo de todos os lugares que eu passei, que eu andei, judaísmo. Eu já fui também no Mesquita, Rosa Cruz, Fraternidade Rosa Cruz, aquela da Helena Blavatsky, que fugiu a memória. Teosofia. Então, muitos lugares eu passei. Então, uma coisa que também empobrece muito é desonra à esposa e desonra ao marido. Quando o marido desonra a esposa, seja fazer vergonha nela na frente das pessoas, ou não protegê-la o suficiente, ele traz para ele um fechamento de portas, porque a mulher é um portal. Ela é um portal de conexão entre o espiritual e a terra. Espiritual e a terra. Quando o marido ele desonra a esposa, a Bíblia fala, não é a Eliana, é o apóstolo Pedro que fala que as orações são interrompidas. Por quê? Porque ela é um portal. E o papel do homem é ser guardião. Então, guardião do quê? Das emoções em primeiro lugar. E depois do corpo físico da esposa também. Então, o marido ele precisa honrar a esposa. O Pedro ele não falou assim. Depois vocês dão uma gulgada aí, vê na Bíblia onde está escrito, tá, gente? Porque eu não anotei aqui, não. O apóstolo Pedro ele falou assim: tenha pena da mulher como vaso mais frágil. Está escrito assim? Dai honra. Honra a esposa como vaso mais frágil. Vamos supor aqui. Digamos que isso aqui é um cristal, certo? Cristal é frágil? É? Aí coloca uma caixa aqui em volta. Uma caixa forte de ferro. Quem tá dando honra a quem? A caixa tá dando honra ao cristal, certo? É isso que Pedro falou. Então, o que está dentro da caixa é muito valioso. Então, quando o homem ele dá honra à esposa como vaso mais frágil, ele está cuidando dela para Deus. Então, Deus ele confiou uma joia preciosa ao homem e ele é o guardião. Tanto é que na Bíblia fala assim: deixará a mulher o seu pai e sua mãe e se unirá ao seu esposo? Não, né? Deixará o homem, o seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher. Então, porque há a esposa ideal para cada homem. Então, muitas vezes o homem fica procurando aqui, ali, e não pergunta para Deus, qual é a minha, Senhor? Deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, quando o homem deixa de dar honra à esposa, ele traz um fechamento de portas, e os negócios não fluem, o dinheiro não flui, o dinheiro não entra, por conta disso. Quando a esposa deixa de dar honra ao marido, o que acontece? Só tem eu aqui, né? Vou falar para mim mesma, né? Faz vontade. E pro pessoal na internet. Quando a esposa deixa de dar honra ao marido, o que acontece? Esterilidade. E de onde você tirou isso, Eliana? Daqui, ó. Da Bíblia também. Tem um vídeo. Deixa eu colocar aqui, amor, fazendo um favor. O controle tá aqui. Não, o seu celular mesmo. Obrigada. Tem um vídeo. Vou recusar, tá? Pode? Que fala sobre essa história. Quando uma mulher ela deixa de dar honra ao seu marido por qualquer motivo, ou principalmente quando a mulher zomba do marido, ela fica estéril. O dinheiro não vem, a profissão dela não vai, porque ela fica estéril. E quem ficou estéril por zombar do marido? Vocês sabem quem é? Qual a princesa? Cabeça, não. Mical. Ah, sim, verdade. Mical. Então, ela... E qual foi a primeira do Davi, né? Exatamente. O Davi, ele era autêntico, entendeu? Ele era ele.
A nossa missão nessa terra é ser a gente mesmo. E ele era ele não estava nem aí. Se os outros iam rir dele ou não. Ele era tipo estilo Lili, assim. Ele dançava, ele ria, ele fazia. Ele preferia fazer as pessoas sorrirem do que chorar. Quando necessário. Exatamente, dava um de louco. Ele dava. Babava nas barbas. E aí a Mikau olhou lá de cima. E ela zombou do marido. E naquele tempo, qual era a profissão da mulher? Era ser mãe. A profissão da mulher era ser mãe. E ela não pôde ser mãe, porque ela zombou do marido. Então ela ficou uma mulher sem valor. Então é muito importante, tanto o marido quanto a esposa, um cuidar do outro. Um respeitar o outro. Primeiro, porque quando você respeita seu marido, você está respeitando toda a genealogia dele, né? Porque ele não é só aquilo que você está vendo, ele é filho de alguém, ele é filho do pai, da mãe. Bora, acha meu canal aqui, fazendo um favor. Ele tem um pai, ele tem uma mãe. Estando aqui na terra ou estando lá em cima, esse pai e essa mãe pode ver o que você está fazendo com os filhos dele. Então você está desonrando. Olha quantas pessoas, quando você magoa seu marido ou sua esposa, olha quantas pessoas você está magoando. O pai e a mãe daquele ser. Às vezes eu falo com o Lúcio, filho de Maria. É porque ele é o filho da Maria, né? Então, para mim não brigar, não desonrar, alguma coisa assim, eu lembro que ele tem pai e tem mãe. Então baixa a bola, entendeu? Mesmo porque eu não sou besta nem nada, eu não quero ser estéril, né, na minha vida profissional. E outra coisa também, agora a gente vai partir para a Bíblia, gente, é uma palavra muito forte que só tem na Bíblia católica. Essa Bíblia quem foi que me deu? Amigo. Católica essa? Católica. Procurando aqui. Achou, mãe? Não? Não consigo mexer, é muito pequeno. Porque a Bíblia Católica é maior ainda. Eu tô vendo Qual que esse livro tá pequeno até. Essa geralmente é de estudo. Ó, Como é que fala? quando eu vou partir aqui então pra gente não perder tempo, porque tem o curso do menino ainda. Deixa eu ver. Tem a parte prática ainda dos sites para vocês anotar, para vocês pesquisarem. Comportamentos que empobrecem. Lashon Hara. O que é Lashon Hara? Lashon Hara é falar mal dos outros. É uma palavra hebraica que fala Lashon Hara, pecado da língua. Então, quando você fala mal de alguém, você está se enquadrando no Salmo 1, que fala assim, que feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos pecadores. Então, o pecado da língua. Quando a gente fala mal de alguém, a gente fica marcado no rosto, tem uma determinada ruga, segundo a Kabbalah, de pessoas que são muito fofoqueiras. Então, fica marcado no rosto, que eu não vou falar onde é, né? Não tem aqui, graças a Deus a gente não é fofoqueiro, né? Mas fica marcado no rosto e fica marcado no nosso bolso também. Gratidão, amor. Zombar dos outros. Tem um pastor no YouTube, chama Joilson de Assis. Ele fala muito sobre energia, ele trabalha muito com as energias, embora ele é evangélico. Então ele fala muito que quando você zomba de alguém, você traz a má sorte para você. Então eu fiquei analisando o que ele estava falando e bate também com o Salmo 1, que é o Salmo da Prosperidade. O Salmo 1 ele fala assim, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí eu fui ver o que é escarnecedor no Google. Escarnecedor é zombador, aquelas pessoas que zombam. Então a pessoa não fica mais bem-aventurada. O que é uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa com sorte. Então, a pessoa com sorte, segundo o Salmo 1, é aquela pessoa que não zomba dos outros. Quando você tira sarro de alguém, você está trazendo a má sorte para você. Seja por qual motivo for. Pode ser por cabelo, pode ser por jeito da pessoa. Você pode rir com a pessoa, mas nunca da pessoa, entendeu? Mas será, só uma pergunta rápida. Sim. Será que esse negócio de zombar entra também quando a gente tem o costume de ser às vezes meio irônico ou meio sarcástico?
Mas de maneira assim leve, nada Depende. muito absurdo. Se for um mecanismo de defesa seu, porque às vezes eu uso também esse mecanismo de defesa. Eu tenho esse costume também. Porque eu não sou muito do combate. Então a gente também tem mecanismo de defesa. E agora, se você estiver realmente zombando da pessoa, às vezes você está sendo sarcástico para se defender de alguma coisa. Né? Mas agora, se você estiver zombando realmente da pessoa, aí você está trazendo uma sorte. Tipo assim, você está sendo sarcástico para a pessoa também, que a pessoa está te provocando, você também está tipo, respondendo naquela para não entrar no combate. Entendeu? É diferente. Na minha opinião, né? Na minha opinião, eu acho diferente de você. A zombaria tem intenção envolvida, né? Uma intenção que não é... Você está se sentindo superior, não é? O que você acha? Muito ego envolvido na zombaria. Quando você zomba de alguém, você traz uma coisa dentro da pessoa. Tá se sentindo superior, Ela eu acho. sofre. Você não sofre. Porque você é um prazer que você está tendo ali. Uhum. Mas quem está recebendo, de alguma forma, sofre. Sofre. E às vezes fica com aquilo na mente. Eu e tenho às um vezes livro. lança uma energia não boa para a pessoa que está... Nossa, e como? Eu tenho um livro de Kabbalah que fala assim, que quando você envergonha alguém em público, olha só que forte isso, tá comigo, que é um livro que eu tenho de Kabbalah. Quando você envergonha alguém em público, é como se você estivesse cometendo o pecado de assassinato. Aí eu perguntei pra minha professora, mas como assim? Assassinato é uma coisa que você faz perder a vida. Por que esse livro fala isso? Ela falou assim, por quê? Quando a pessoa... É pecado de sangue, ela falou, não de assassinato, de sangue, desculpa. Quando a pessoa se sente muito humilhada, a primeira coisa que ela faz é ou empalidece ou enrubrece, né? Ou ela fica muito vermelha de raiva, ou ela fica muito pálida de vergonha. Então você comete o pecado do sangue. É como se você estivesse tirando sangue de alguém. Olha que forte. Não, fora que dependendo da idade da pessoa, você pode gerar um trauma quase da vida dela. Né? Não é? Quase O como bullying, matar, né? O bullying. Gente, agora vem uma parte que eu vou falar pra vocês que é forte. Terceiro comportamento que traz pobreza e miséria pra vida da pessoa. Maltratar pedinte. Ó, tá aqui. Eclesiásticos 4. Ai, gente. Vou pedir ajuda de vocês aí dos universitários, porque a minha vista... Eu não vou lembrar. Anota, Eclesiásticos Jesus 4. também fala um pouquinho sobre isso, né? Fala? Fala aí pra nós. Quando ele, eu não lembro exatamente que livro que tá, mas que Mateus também tem, quando ele estavam falando lá com os religiosos lá, que vocês me viram sem vestes, não me deram o que vestir, me viram com fome, não me deram o que comer, Ah, sim. me viram com sede, não me deram o que beber. Ele falou, como? Não te vimos assim, em nenhum momento. Você deve estar falando exatamente disso. Quem tem boa vista aí que pode as achar pessoas, que... né? Não adianta você ficar lá numa estátua imaginando ele, achando que tá assim, mais nada. Eclesiásticos, acha no índice, por favor, moço? Tá bem no meio, depois do... Eclesiásticos 4, mas ali tem um negócio escrito Salmo. que fala assim, que se o pedinte... Por exemplo, assim, tem gente que fala assim, ah, vai trabalhar, cara, você é novo. Entendeu? Você é novo. Aí o pedinte vai te chamar de sua pega. Ali na Bíblia tá escrito, pega. Deus ouve a oração do pedinte. Acredita nisso? É uma das causas de maldição. Uma das causas de pobreza. Eu fiquei espantada. Eclesiástico, tá? Não é o Eclesiastes, não. 4, gente. Acho que capítulo 4. Já achei 4. Agora... Deixa eu ver aqui. Detalhe no pé. Ai, lupinha. Tecnologia, bendita seja. Oh, põe a Bíblia assim, eu devia ter qualquer hora pôr a Não, eu tô Bíblia. aqui perto da luz. Sexta-feira? No celular. Ó, Quer ir na sexta-feira? vou ler aqui. Ó, a respeito com a palavra. Ó, meu filho, não recuses o sustento ao pobre, nem deixes desfalecer os olhos do indigente. Olha que forte. Não aflijas aquele que tem fome, e nem irrites um homem na miséria. Não exasperes mais o coração ressentido, nem retardes a esmola a quem precisa. Não repilas, ou seja, não afaste
o suplicante angustiado, nem afastes tua face do pobre, não desvies teu olhar do necessitado, e ninguém dês ocasião de maldizer-te. Se alguém te maldisser na dor de sua alma, o Criador escutará sua imprecação. Deu para entender? Sim. Então, se essa pessoa, na angústia da alma dele, te amaldiçoar, o Criador te escutará. Ele escutará ele. Nossa, forte, hein? Não, eu achei muito forte isso, eu não sabia, nunca li isso na minha Bíblia. Eu desconfio do porquê que tiraram esse livro da Bíblia Evangélica, não é pra nada não. Você desconfia dela? Eu também, amigo. Eu também. Você não vai ver o que vão falar do pai e da mãe aqui. Porque lá a gente conhece no Êxodo 20, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Mas aqui tá falando de prosperidade. Agora eu vou passar para outro tópico. Então a gente já viu aqui, então. Lachon hará, falar mal dos outros não traz coisa boa, não traz prosperidade. Zombar dos outros também traz não prosperidade. Maltratar os pedintes, então pior ainda. Agora, não honrar o pai e a mãe no sentido de honra mesmo, de submissão, de servir mesmo. Aí tá no Eclesiástico capítulo 3, eu vou tentar ler aqui. Eu tô anotando aqui, tá? No WhatsApp, Tá. Ai, gente. Daqui. Lê a partir do... Meu zóio dói. Lê a partir do versículo 3, por favor, por gentileza. Eclesiastes 3:3. É onde a gente estava, capítulo 3, Sim, eu versículo tô 3. procurando o versículo 13, mano. Isso, só falando mesmo. Tem um aplicativo que você digita e sai já. Eu já vou pelo Google, porque eu ler essa letrinha aqui, Quem glorifica seu pai, ó, quem glorifica seu pai terá longa vida. Quem obedece ao Senhor alegra sua mãe. Quem teme o Senhor honra seu pai e serve a seus pais, como ao Senhor. continua. Fazendo favor. Capítulo 3. Isso, do 3 em diante. A bênção paterna firma as coisas dos filhos. Firma as coisas. E a maldição da mãe destrói Até as raízes. suas bases. Não te glories do que infame Para teu um pai. pouquinho, por gentileza, amor. Só um minutinho. Ó, você viu ali, né? A bênção do pai firma. E a maldição da mãe seca até as raízes. Então, a gente vendo durante a história, por que eu falo que a mulher é um portal de energia? Quando Deus ele quis trazer grandes almas ao mundo, ele quis da semente da mulher. Abraão tinha um filho. Deus escolheu o filho de Abraão? Isaac. Não. Da concubina, né? Ele tinha um filho chamado Sim. Ismael. Deus não escolheu esse. Deus queria o filho da Sara. Quando Deus quis o filho de Isaac, foi o filho de Isaac que foi o patriarca ou o filho que Rebeca escolheu? Essas partes históricas nem todos estão refrescados na cabeça, não. A Rebeca, ela gostava mais do Jacó. E Deus ele mostrou para ela que eram duas gerações que estavam no ventre dela e um guerreava contra o outro. Deus não mostrou para Isaac, mostrou para ela. Então, desde ali, ela foi criando um, criando outro, foi anotando, percebendo quem era um A filho. história dos gêmeos, isso daí? Dos gêmeos, Esaú e Jacó. E ela se apegou mais a Jacó, porque ela percebeu o caráter de Jacó e o caráter de Esaú. Esaú ele era imediatista. E Jacó não era tão imediatista. Eles eram gêmeos e tinham o mesmo mapa natal, mas por 4 minutos um mapa pode ser diferente do outro.
E o Jacó, ele era uma pessoa mais centrada, uma pessoa que pensava mais no futuro. O Esaú já era mais imediatista. Ah, é aqui agora. Tanto é que ele vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. E a Rebeca, ela foi percebendo isso. E quando ela escolheu o filho, ela falou assim, você vai, faz isso, faz aquilo, e vai pegar a bênção do seu pai. Então, ela foi a influência, a porta que veio a bênção do pai para o Jacó. Entende? Olha só. E quando Jesus, assim, agora vamos falar uma coisa aqui. No princípio, quando Deus ele criou a humanidade, quem veio primeiro? Adão. Adão. E depois veio a Eva, certo? Deu certo? Não deu certo. Diga-se passagem, não. Não deu certo. Por quê? Porque o Adão fazia uma coisa de cada vez, então ele ficou lá dando nome pros bichos e deixava a Eva sozinha. Aí a serpente veio, Chavecou. que eu acho que era um reptiliano, na minha opinião. Tem esquecido que ninguém pode falar a mãe dela. Na minha opinião, não era ela. Na minha opinião, foi um reptiliano. E bem bonito, por sinal, né? Porque a Eva caiu na dele, né? Então, dizem que até o filho, Caim é filho dele, não sei certeza, né? Mas é uma teoria que rola por aí. Na redenção, quem veio primeiro? A mãe. A Eva. A segunda Eva veio primeiro. Então, Deus ele trocou. Na primeira vez veio primeiro o Adão e depois a Eva, né? Primeiro veio o guardião, depois veio o portal. Quando veio a redenção, Deus colocou primeiro o portal, como Jesus falou. O bom pastor veio pelo portal das ovelhas. Quem é o portal? Maria. Ele é o bom pastor e ele veio pelo portal das ovelhas. Então veio primeiro a Maria, que é a segunda Eva, para depois vir o segundo Adão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Não inverteu as coisas. E aí deu certo, né? Ele deu sangue, o sacrifício e tudo mais. Eu acredito sim na redenção pelo sangue de Jesus. Eu acredito que sim, que ele é o Messias, né? Embora não tenha essa religião, mas eu acredito muito nesse pacto. Então, a gente até fugiu do assunto, né? Continua lendo aqui. A gente estava falando de mulher, da mãe, do pai, né? Por quem veio as grandes almas. Mas tá conectado o assunto. Né? Uhum. Quem honra seu pai expia seus pecados. Quem honra o pai expia os pecados. Olha que forte isso, gente. Quem exalta sua mãe é como quem acumula um tesouro. Olha aí, prosperidade. Como é que é? Lê de novo, por favor. Quem exalta sua mãe é como quem acumula um tesouro. Quem exalta a sua mãe é como quem acumula um tesouro. Eu tava vendo um vídeo nesses dias, tem um cara que eu sigo na internet, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele é um exemplo de honra à mãe, meu. E também eu tava vendo um outro vídeo de um cara hoje que tava falando assim que depois que ele começou a servir a mãe dele como se fosse um servo mesmo, ele falou assim que ele colocou na cabeça dele que ele ia retribuir a mãe dele 4 vezes mais do que a mãe dele fez para ele. Então ele começou a servir a mãe dele como se fosse um empregado mesmo da mãe. Ele falou assim, eu vou servir minha mãe de qualquer jeito, o que ela pedir para mim eu vou fazer. Ele disse que a vida dele deu um salto. É pena que eu não salvei esse vídeo. Eu vi hoje, perante Jesus Cristo, eu vi esse vídeo hoje, era para me ter salvo, mas... No Instagram? No YouTube. Esse foi no YouTube. Agora, o menino que honra a mãe é no Instagram. Se vocês quiserem, eu mando o link pra vocês. Eu vou tentar achar esse vídeo pra mandar pra vocês. Ele disse que a vida dele deu um salto depois disso, que ele tava explicando, né, o porquê da prosperidade dele. Isso aí tudo tá no Eclesiastes? Eclesiásticos, Capítulo esse daí é o esse? 3, tá? Capítulo Esse 3, do pai 3. é o 3. 3, verso 3. O do pedinte é o 4, esse que a gente tá lendo agora é o 3. Pode continuar lendo? Tá? Só ver se eu não tá vendo, não? Vou pensar, ô glória. A glória do homem vem da honra do pai. Olha, A mãe honra do pai. desprezada é ignomia para os Ignomínia, vergonha. Filho, ampara teu pai na velhice. Não lhe causes desgostos
em sua vida, sem seu espírito se enfraquecer. Se indulgente, e não o desampares na plenitude da tua força. Amém. Acho que já deu para entender, não deu? A importância da honra ao pai e à mãe não é só longevidade, como a gente aprende na Bíblia evangélica. É também questão de dinheiro, prosperidade. Então, acho que acabou aqui adquirir dinheiro e bens de forma ilícita. Isso a gente sabe também. Está em Eclesiásticos 5, versículo 8 também. Tudo que o homem adquirir de forma ilícita, isso vai trazer para ele, bem ou mal, Eclesiásticos 5. Então, 3, 4 e 5 é o Eclesiástico assim, que é para prosperidade geral. Ali fala que se você adquirir dinheiro, é capítulo 5, versículo 8. É só um versículo só, mas se você conseguir achar. Então, uma coisa, amigo, que eu queria que você recapitulasse antes de continuar, se quiser